Sutra do Método da Prática pela Meditação sobre o Bosatsu Excelência Universal. Se reis, ministros, sacerdotes, leigos, homens de negócios e demais pessoas buscarem exclusivamente a satisfação de seus desejos, se dedicarem à prática das 5 ações destrutivas, se falarem mal dos sutras do grande veículo e se cometerem as 10 ações maléficas, como consequência desses atos, cairão nos caminhos de sofrimentos piores, mais rapidamente do que o desencadear de uma tempestade. Certamente serão precipitados no mais agonizante inferno. Aqueles que desejarem superar tais empecilhos kármicos deverão manifestar vergonha, purificar seus espíritos e corrigir suas condutas. Buda disse: em que consiste a purificação dos poderosos e dos patriarcas? A purificação dos poderosos e dos patriarcas consiste em manter a mente em estado de retidão, não falar mal das 3 joias, não perturbar os monges e não cometer más ações contra os homens puros. Além disso, devem praticar plenamente os 6 elementos essenciais para a meditação: servir, cultuar e respeitar os mantenedores do grande veículo. É preciso também ser consciente da profundeza da doutrina do Sutra, da vacuidade do princípio da mutabilidade constante e interdependente da existência. Aqueles que fizerem tais práticas serão considerados realizadores do primeiro tipo de purificação dos poderosos e dos patriarcas. O segundo tipo de purificação consiste em honrar pai e mãe e reverenciar os mestres. Aqueles que assim fizerem serão considerados realizadores do segundo tipo de purificação. O terceiro tipo de purificação consiste em manter o país através da lei correta, não deixando o povo. Este é o terceiro tipo de purificação. O quarto tipo de purificação consiste em emitir uma ordem proibindo qualquer matança de seres vivos em seus domínios, nos 6 dias mensais de abstinência. Aqueles que assim fizerem serão considerados realizadores do quarto tipo de purificação. O quinto tipo de purificação consiste em crer profundamente no princípio de causa e efeito, em crer no caminho da realidade única e em estar consciente de que o Buda jamais se extingue. Essa é a prática do quinto tipo de purificação. Disse Buda a Anand: se no mundo futuro houver alguém que pratique essas purificações, qualquer que seja a sua posição na vida, deve saber que ele envergará as vestes da humildade. Será protegido pelos Budas e atingirá em breve a suprema, perfeita e insuperável iluminação. Quando Buda pronunciou essas palavras, 10.000 seres celestiais alcançaram a pura visão do ensinamento. O Bosatsu Miroku e os demais grandes Bosatsus, bem como Anand, ao ouvirem as palavras de Buda, foram tomados de grande alegria e as obedeceram. Nam-myoho Renge Kyo. Nam-myoho Renge Kyo. Nam-myoho Renge Kyo. Resolução da prática. Os sutras do grande veículo que acabo de recitar contêm a grande compaixão e a grande benevolência, e são o potencial do ensinamento. Seus princípios escritos são verdadeiros e corretos, sagrados e insuperáveis. Eu me dedico ao respeitável Buda do Oriente. Essa recitação é protegida pelos Budas do passado, do presente e do futuro. Os maus pensamentos e demais forças maléficas não podem violá-la. As opiniões errôneas e as eventualidades desde o nascimento até a morte não podem corrompê-la. Eu me dedico ao universalmente honrado Shakyamuni, à sagrada torre do Buda, tesouros imensuráveis, a todo Buda existente nas 10 direções, ao eminente precursor Nichiren, ao grande Bosatsu, ao Bosatsu prezador, benevolente e compassivo pregador dos significados profundos, ao Bosatsu luz magnífica, ao Bosatsu potencial vasto como o universo, e ao Bosatsu Miroku. Eu me dedico a todos os grandes Bosatsus, seres celestiais e bons espíritos terrestres, que através da força da virtude decorrente desta leitura, todos vós que acabo de invocar, com a água do ensinamento da visão da sabedoria, possam limpar e purificar os empecilhos kármicos dos 6 sentidos de toda a minha família, que sejam compassivos e nos dispensem proteção. E após a minha morte, mesmo que eu seja submetido a sofrimentos imensuráveis, jamais insultarei o correto e profundo ensinamento dos Budas. Os Budas e os Nyorais são nossos pais misericordiosos. Através desse relacionamento e do poder dessa virtude que me seja transmitido o ensinamento do grande veículo, e eu alcance a suprema, perfeita e insuperável iluminação. Nam-myoho Renge Kyo.
Nam-myoho Renge Kyo. Nam-myoho Renge Kyo. Ó grande Bosatsu potencial vasto como o universo, nós pregamos amplamente o lótus do maravilhoso ensinamento, que é a instrução aos Bosatsu e o estimado saber dos Budas. Ó grande Bosatsu potencial vasto como o universo, nós pregamos amplamente o lótus do maravilhoso ensinamento, que é a instrução aos Bosatsus e o estimado saber dos Budas. Ó grande Bosatsu potencial vasto como o universo, nós pregamos amplamente o lótus do maravilhoso ensinamento, que é a instrução aos Bosatsus e o estimado saber dos Budas. Que essa virtude seja alcançada universalmente e possamos nós e todos os seres viventes seguir o caminho de Buda. Que essa virtude seja alcançada universalmente e possamos nós e todos os seres viventes seguir o caminho de Buda. Que essa virtude seja alcançada universalmente e possamos nós e todos os seres viventes seguir o caminho de Buda. Nam-myoho Renge Kyo. Nam-myoho Renge Kyo. Nam-myoho Renge Kyo. Peço perdão por todos os meus pecados desta vida e de outra vida, e a Deus que mostre o meu caminho. Nam